Então vamos avançar para 12. Olha só. Os notebooks possuem diversos tipos de memória que possuem diferentes o quê? Finalidades. Capacidade de armazenamento e velocidades de funcionamento. Assinale a opção que indica a hierarquia da memória em termos de crescimento, ou seja, deixa eu botar aqui o símbolo melhor aqui para você, do menor para o maior de velocidades de acesso. Quem é meu aluno não é essa questão. Essa questão ela é cobrada por todas as bancas. Então, na minha aula de hardware, se você não assistiu, entra na plataforma do GRAM e assista aí, eu trabalho com essa questão. Não com essa questão, às vezes, eu trabalho com isso. As memórias, elas são comparadas em questão de velocidade, custo e tamanho de armazenamento, tá? Existe uma pirâmide que define isso. Essa pirâmide, vocês precisam saber, que é isso aqui, ó. Olha só. Lá no topo da hierarquia das memórias, está o registrador, que na aula eu chamo ele de Ayrton Senna, o mais rápido que já existiu, né? O maior piloto de todos os tempos, quando eu comparo com velocidade. Então o registrador é a memória mais rápida e veloz que tem dentro do computador. Mas perceba, o registrador é uma memória de maior custo, tá vendo? Menor capacidade e o acesso mais rápido. Então, quanto mais no topo, maior custo, menor capacidade e mais rápido. Depois do registrador vem a memória cache. Memória cache é uma memória que também está dentro do processador, porque o processador, o CPU, dentro dele tem um registrador, né, que é o mais rápido. Para que serve o registrador? Tudo que vai ser processado pelo processador é armazenado no registrador. Então o registrador é uma memória muito rápida, que onde entra os bits para serem processados ali, para serem transformados em informações, ficam no registrador. Muito rápido. A cache é uma memória que também está no processador, ela vem em segundo lugar, e é uma memória que a gente conhece como memória de antecipação. Por que antecipação? Porque a regra é o processador pedir a instrução da memória RAM. Mas a memória RAM é bem mais lenta que ele. Então atrasaria o processamento. Então eles criaram a memória cache para ir armazenando aquilo que possivelmente será pedido pelo processador. Ele vai trabalhando ali, ó, com um sistema de tentativa e erro. Às vezes é um programa ou instrução que é muito pedida, ele já guarda na cache. Então quando o processador pedir, opa, já pega na cache e processa. Então ela vem em segundo lugar com memória mais rápida. Depois da cache, ó, vem a memória RAM, que é a memória tida como principal, né? Além da ROM. A ROM não conta velocidade, não. Depois da RAM, vem um disco magnético ou o SSD. Mas lembrando, eles estão na mesma faixa ali, mas o SSD é mais rápido do que o HD. Toma cuidado com isso. Ficam na mesma faixa comparando com as outras memórias. Mas comparando entre os dois, o SSD é mais rápido que o HD. Estou fazendo essa observação para você. Que a gente chama de memórias secundárias. E lá para baixo você tem as fitas ou os discos óticos, como CD, DVD, etc. Então, ó, quando desce, diminui o custo da memória, aumenta a capacidade e o acesso fica mais lento nas memórias que estão embaixo. Então, quando ele pede da menor para o maior, a letra A coloca memória secundária, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, o HD, então tá certo. Depois vem a memória principal, que você pode entender que é a RAM, tá certo. Depois pode ser memória cache, tá certo. E por último, os registradores, também tá certo. É a letra A. Porque a letra B, memória principal, não, cache não, e aqui ele inverteu, né? A letra E está invertida. Olha lá, ele fez a inversão. O que ele quer é o quê? Crescimento de velocidade de acesso. Então, crescimento de velocidade de acesso
é da menor para a maior. Fechou? Boa questão, né?